Chegando a época de férias, as crianças acabam ficando mais em casa. E para que uma brincadeira não vire tragédia, é preciso que pais e responsáveis tenham cuidado, pois muitos dos acidentes na infância ocorrem dentro de casa. No quadro Manhã de hoje, vamos ver como medidas simples de segurança podem evitar esses imprevistos, com o presidente do Comitê de Pediatria do Rio Grande do Sul, Renato Santos Coelho. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao programa. Prazer. Quais são os erros mais elementares que os pais cometem em casa, assim, para causar o acidente com a criança? Eu acho que o primeiro, assim, que a gente pode pensar é eles não avaliarem a etapa do desenvolvimento que o bebê está, que a criança está, e a partir daí a criança está com risco de poder desenvolver esse tipo de trauma, esse tipo de injúria que a gente chama, né? Uma injúria não previsível, aliás, né? Porque o acidente, ele é o acaso. Né? Então isso não tem como tu prever, é um acidente. Agora, a maioria das injúrias são preveníveis. Elas são previsíveis que possa acontecer. E o ambiente doméstico, o ambiente da casa, é onde mais acontece. Né? Claro, quando a criança começa a sair para a escola, também a escola passa a ser um outro ambiente, mas a criança pequena é a casa. E dentro de casa existe inúmeras situações de risco e os pais às vezes não se dão conta. Principalmente quando é a primeira vez, é um primeiro filho. Então, os pais adultos que já convivem alguns anos juntos, têm várias situações que para eles aquilo é normal, mas para um bebê, para uma criança em desenvolvimento, aquela situação é de risco. Então, o grande trabalho que tanto nós como pediatras ou a sociedade civil como um todo pode fazer é fazer ações ativas e passivas que vão prevenir que isso aconteça. Então, o que eu digo para os meus pacientes quando a gente faz a famosa consulta de revisão, a consulta que a gente chama tecnicamente de puericultura, é sempre num determinado ponto do desenvolvimento da criança, tu para a consulta e diz, olha, agora hoje nós vamos falar sobre acidentes. E aí tu trabalhar em cima das prevenções, mostrar para os pais posturas, ações proativas para pensar no acidente. Eu sempre digo para eles, se tu não pensar no acidente, não tem como depois tu remediar. É a famosa história do leite derramado, não tem como botar ele de volta. Nós vamos tratar as consequências do problema. Os pais geralmente têm que reorganizar a casa quando tem filho, né? Eu sempre dou a dica de pegar um dia da semana ou um sábado de manhã, que se os pais não trabalham no sábado de manhã, ou um domingo de manhã, ele diz assim, agora tu virou o Pedrinho. Tu é uma criança de 10 meses, um ano e pouco, já está caminhando, e tu vai ir de ponto em ponto da casa, imaginando o que tu mexeria, o que tu tocaria como curiosidade. Então, se nós formos pensar assim, o bebê recém-nascido nos seus primeiros meses, o principal acidente qual é que é? Eles caírem. Eles caírem do trocador, eles caírem da cama dos pais. E hoje, com o advento da cadeirinha que transporta a criança no carro, o famoso bebê conforto, esse bebê conforto ele é utilizado como forma de carregar a criança fora do carro também. Então os pais estacionam o carro, tiram a criança dentro da cadeirinha e saem com ela. Essa cadeirinha ela é muito adequada para se transportar a criança dentro do carro e ela tem normalmente um cinto de segurança que é de 5 pontos. Esse cinto, para colocar ele, demora um certo tempo para encaixar as pontas todas. E a prática do dia a dia, os pais começam a tirar e botar o bebê dentro do bebê conforto e não prender o cinto de segurança. Então, na minha prática como pediatra, eu tenho visto muito, com frequência, está aumentando, crianças com pequenos acidentes de queda do bebê conforto, porque eles não estão usando o cinto de segurança. Então, é um apelo que eu faço, assim, a todos os pais que estejam assistindo, assim, que usam o bebê conforto, usem, se condicionem a prender o cinto de segurança ali. Na medida que a criança começa a se locomover, potencializa os riscos dessas injúrias previsíveis. Qual seria? Então, assim, a criança começa a se mexer, engatinhar ou caminhar, ela vai chegar na escada, ela vai chegar na janela, ela vai chegar na cozinha, que é um local perigoso, a área de serviço, com produtos químicos de higiene, de limpeza, abre gavetas, tem faca, tesouras, produtos, remédios que os adultos usam. Sempre que os pais vão com a criança para a casa dos avós,
que não tem mais bebês há muito tempo na casa dos avós, é comum os avós usarem remédios de uso contínuo para pressão, diabetes, e deixa em cima da mesa. E o bebê vem, quando vê, está mexendo nos remédios, está tomando os remédios. Então, a gente tem que sempre pensar na frente. Eu sempre digo para os pais, tu tem que pensar no acidente. Se tu não pensar, tu não toma atitudes proativas de realmente prevenir que aquilo aconteça. Lembrei de um acidente que aconteceu comigo até quando eu era pequena, que eu peguei uma cola, aquela Bonder, colei os dentes uma vez, colei a boca. Então, assim, o que fazer num momento desse, assim, que a criança sofre um acidente ou... Depende de situações. Vou pegar uma situação que é bem dramática, né? Que é a criança botar objetos na boca e ao botar na boca ela engolir e aquele objeto é grande e tranca nas vias aéreas aqui. Então esse é um acidente realmente bem dramático, né, que a tendência dos pais é sair correndo. Quando na realidade o que tem que ser feito, né, é atender a criança. Para isso os pais deveriam ter acesso a técnicas de como desobstruir uma via aérea que está presa por uma bala, um pedaço, um objeto, um brinquedo. Então crianças pequenas, né, não pode ter brinquedos que se separem em pedacinhos muito pequenos. Então as técnicas existem, não tem como eu demonstrar aqui, mas assim, o próprio site da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul tem folders que podem ser impressos pelos pais sobre como prevenir acidentes. E técnicas de ressuscitação, técnicas de atendimento de uma situação de urgência de objetos. Os primeiros socorros, né, são tem que ser sempre pensado pelos pais e perguntar para o seu pediatra, olha, em situações assim, como é que eu faço? Então treinar. Pega um boneco e treina como fazer, apertar a criança na barriguinha, dar um tapa nas costas para ela realmente poder soltar o seu objeto, né, antes de sair correndo. Em casos de remédios, direto para o pronto-socorro. É bom sempre ter no refrigerador um imã, como telefones de urgência. Telefone do SAMU, telefone do seu pediatra, do seu dentista, o telefone do vizinho. Ter o seu próprio telefone anotado ali, que às vezes na situação de pânico tu não consegue nem lembrar o teu telefone para passar para o pessoal que vem te atender. Então, o próprio CIT, que é o Centro de Informações Toxicológicas, tem que estar anotado ali, porque na hora do desespero tu não acha onde é que está. Então tu pega o telefone, liga para o CIT e te informa, sabe, meu filho ingeriu tal e tal substância, o que eu faço? E eles vão te dar as orientações iniciais. Porque muitas vezes é tomar alguma coisa, ou, né, são casos assim... São remédios caseiros, é aquela velha máxima de a gente ter em casa, sobrou um remédio, tu guarda. E aí tu deixa num fácil acesso à criança. Chegando o verão, eu gosto sempre de lembrar um ponto, piscina. Então as piscinas, assim, o pessoal tem que ter noção clara, assim, onde tem criança pequena e piscina, potencializa o risco de acidente. E o acidente de afogamento é um acidente realmente muito dramático também. Os pais têm que também estar sempre em cima, não adianta, né? Tem que, além de prevenir alguns acidentes em casa... Então às vezes tu caminha no shopping, tu vê situações de pais caminhando com crianças, assim, e tu nota, assim, que ele não está conectado, que aquela criança está correndo um certo risco. Talvez pelo meu olho como pediatra, entende? Mas eu acho que antes de mais nada eu sou pai, entendeu? E tive criança pequena, então assim, é tu olhar para frente e imaginar, opa, aquela situação é potencialmente perigosa. Não, o senhor falou do shopping, normalmente em escadas rolantes, né, acontece Já aconteceu acidentes assim, né? Então as crianças estão soltas e tu não sabe o ambiente que ela está, se ele é nocivo ou não. Então sempre que tu chega numa festa de aniversário, num sítio, qualquer local, na casa de um parente, tu tem que olhar a situação onde tu está e ver o que tem de potencial risco para o teu filho ali. De acordo com a faixa etária que ele está. Porque conforme a faixa etária, ele vai ter maior ou menor risco de exposição, né? Doutor Renato, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui hoje. Seja bem-vindo ao nosso programa. Pode voltar quando quiser, Tá bom, para dar essas dicas maravilhosas. Tá bom, aí. Obrigada, prazer.